Paz do Senhor, meus amados. Paz do Senhor, meus amados. Bom é estarmos na presença de Deus, louvar o seu nome, magnificar o seu nome, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Louvar a Deus por mais essa oportunidade de estar com os amados. Louvar a Deus pela vida da nossa irmã Dalila, que nos verbalizou o convite para nós estarmos aqui nesta manhã. Estou muito feliz. Mas quanto crê que o nosso Senhor, Ele reconstrói a casa? Então vamos louvar a Deus, vamos? Oh, Santo Espírito. Só um pouquinho de playback, por favor. Mesmo eu sendo uma casa imperfeita, ainda queres morares em mim. Mesmo eu sendo uma casa cheia de defeito, ainda queres ficar aqui dentro de mim. Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca, é pra você morar. Mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente, com certos defeitos pra você ficar. Ai, ai. Espírito Santo, pode começar esta obra. Reforma a casa. Espírito Santo, comece esta obra. Tu és o meu construtor. Tira tudo que é velho, clareia a casa, preencha a laguna e fazendo morada. Ai, 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 ai. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Já deixei a porta aberta, entra na minha vida e faça morada. Ai, ai. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo pra fazer morada. Ai, 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 ai. Jesus é maravilhoso. Oh, Deus. Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar. Mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente, com certos defeitos pra você ficar. Ai, ai. Espírito Santo, pode começar essa obra. Reforma a casa. Trabalha, Espírito Santo, na minha vida. Já deixei a porta aberta, entra na minha vida e faça morada. Ai, ai. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo pra fazer morada. Ai, 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 ai.
faça morada. Livro dos Juízes. Livro dos Juízes de Israel. Capítulo de número 14. Livro dos Juízes de Israel, capítulo 14, versículo 5 e versículo 6. Texto que Deus colocou no meu coração para nós refletirmos. Quantos amados estão procurando? Ore pelo meu filho Asaf, tá, meu amado? Ele está em um processo de recuperação, fez uma cirurgia, mas eu creio que em breve ele estará andando novamente, amém? Não pode colocar os pés no chão, mas eu creio na providência de Deus. É só na AD Madureira que a gente ganha esses negócios lindos, amém? 14, 5 e 6, diz assim a Bíblia: desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe, a Dinate. E chegando às vinhas de Dinate, repete isso comigo, chegando às vinhas de Dinate, amém? Eis que um filho de leão, rugindo, repita essa palavra, rugindo, lhe saiu ao encontro. Versículo 6, então o Espírito do Senhor se apossou dele, poderosamente, que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Tomai os vossos assentos. Eu sei que você não vai embora, então paciência que eu não sou o pastor divino. Amém? Queridos, os dois versículos que nós lemos nesta oportunidade têm um contexto. E para entendermos esses dois versículos, é preciso entender o seu contexto. Nós vamos encontrar Sansão no capítulo 14, na sua fase adulta. Livro de Juízes 13, versículo de número 24. A Bíblia disse que um menino cresceu e o Senhor o abençoou. Juízes 13, versículo 25. A Bíblia vai nos falar que o Espírito Santo, ele movimentava a vida de Sansão geograficamente, isto é, levando Sansão de um lado para o outro. E o versículo 14 vai iniciar com Sansão saindo de Maanedã e indo para Dinate. Geograficamente, Sansão, ele vai andar aproximadamente 7 quilômetros de distância. Você conhece a história, eu vou adiantar. Quando Sansão chega em Dinate, Sansão apaixona-se por uma moça filisteia, retorna para sua casa, manifesta o desejo de casar com essa moça aos seus pais. Há uma pequena resistência por parte dos seus pais, mas o versículo de número 5 que nós lemos vai mostrar que esta resistência ela é vencida, porque agora está descendo para Dinate não somente Sansão, mas está descendo o seu pai e também está descendo a sua mãe. O texto vai nos mostrar, sem forçar, mas de uma maneira clara, que Sansão ele vai sair do caminho
ou da rota original que levasse à terra de Nat. E quando Sansão sai desse caminho, quando Sansão sai dessa rota, o versículo 5 vai nos mostrar que Sansão vai chegar nas vinhas de Dinate. Por que eu pedi para os amados repetir vinhas de Dinate? Porque quando Sansão ele sai do caminho original e chega agora até as vinhas de Dinate, as vinhas de Dinate para Sansão era um território perigosíssimo para Sansão transitar. Vou repetir para você que está conversando. As vinhas de Dinate era um território perigosíssimo para Sansão transitar. Quem lê Bíblia já entendeu. Livro de Números, capítulo de número 13, Juízes, capítulo de número 13, vai falar sobre o nascimento de Sansão. O Eterno Yahvé, ele manifesta e diz claramente que o menino que eles iriam gerar seria um nazireu de Deus. E todos nós sabemos que a palavra nazireu vem de Nazir, que deriva da palavra Nazar, que traz para nós o significado de alguém que foi consagrado, que foi separado para um propósito. E quando nós estudamos a história de Sansão, nós vamos entender que Deus separou Sansão para um propósito. Qual era o propósito? Começar a libertar o povo de Israel, que estava nas mãos dos filisteus por 40 anos. Sansão era um nazireu desde o ventre da sua mamãe. Só que todo nazireu havia proibição para todos os nazireus. No livro de Números, capítulo 6, versículo 4, versículo 5, versículo 6, a Bíblia vai falar sobre 3 proibições para um nazireu. A primeira proibição de um nazireu é que ele não poderia comer nada que era produzido pelas vinhas. Era proibido. Segunda proibição de um nazireu, número 6, versículo de número 5. Um nazireu não poderia passar navalha na sua cabeça. Terceira proibição de um nazireu, Números, capítulo 6, versículo de número 6. Ele não poderia aproximar de um corpo morto. Por quê? Que as vinhas de Dinate eram um território perigoso para Sansão transitar. É simples a resposta. Porque o território estava produzindo aquilo que era proibido para ele. Vou repetir. Por que o território, ou as vinhas de Dinate, era um território perigoso para Sansão transitar? Porque o território, ele estava proibido, ele estava produzindo aquilo que era proibido para Sansão, por causa do propósito que foi estabelecido entre o Eterno e entre Sansão. Tiago, na sua Epístola Universal 1, versículo de número 13, Tiago disse que Deus não tenta ninguém. Vou repetir: Deus não tenta ninguém. Na primeira epístola de João, capítulo 2,
Versículo 16. João vai falar sobre a cobiça dos olhos. Simples pergunta: para que servem os olhos? Alguém pode me responder? 1, 2, 3. Para que servem os olhos? Para ver. Agora, qual que é o significado da palavra? Obrigado, minha querida, eu ia falar para fazer isso. Qual que é o significado da palavra cobiça? A palavra cobiça significa desejo ardente de possuir alguma coisa. A Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 6, versículo 22, presta atenção, eu estou terminando já. Mateus 6, versículo 22, Jesus disse assim: os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Correto? O que Jesus está querendo nos ensinar com isso? Que os nossos olhos podem nos elevar, como pode nos abater. Os nossos olhos, ele pode nos destruir, como também os nossos olhos podem nos levar a viver uma vida cheia de vitória na presença do Eterno. Os nossos olhos é um condutor. Jesus ainda falando sobre os olhos, em Mateus capítulo 5, versículo de número 29, Jesus disse assim: se os teus olhos te faz tropeçar, o que Jesus manda fazer? É preciso entender isso, porque senão, pastor divino, alguém vai chegar e vai falar assim: teve um negão feio, barrigudo, que pregou de manhã lá e falou que eu tenho que arrancar os meus olhos. É preciso entender o contexto. Por que Jesus está dizendo isso? Jesus coloca um homem nesse contexto, e este homem que está nesse contexto, ele olha para uma mulher, planeja na tua mente adulterar com esta mulher. Quando Jesus fala, se os teus olhos te faz tropeçar, arranque, não é que Jesus está concordando com a mutilação física, não. Jesus está falando de uma cirurgia espiritual, uma cirurgia de caráter. E esta cirurgia, Jesus está dizendo: ei, pare de olhar para aquilo que vai te levar para o inferno. Pare de tocar naquilo que vai te levar para o inferno. Para de desejar aquilo que vai te levar para o inferno. Esta era a mensagem que Jesus estava transmitindo para os seus que estavam lhe ouvindo. Transitar em lugares perigosos, há uma grande probabilidade de vermos o que é perigoso, de tocarmos naquilo que vai nos levar para o inferno. Exemplo simples, já estou terminando. Davi. Quem era Davi? Homem segundo o coração de Deus, adorador, como disse Nana Azevedo, um adorador por excelência,
Mas a Bíblia diz, lá no livro de 2 de Samuel, no capítulo de número 11, a Bíblia fala que Davi era tempo de batalha. E Davi, ele tinha que sair para a guerra. Mas Davi, ele não saiu para a guerra, mas mandou quem? Mandou os seus representantes, Joabe, Urias, e ficou no palácio. A Bíblia vai dizer que um certo dia, Davi almoçou, dormiu, acordou e comandou e começou a andar pelo terraço do palácio. E de repente, os olhos de Davi viu uma mulher tomando banho. Davi só viu Betseba tomando banho nua, porque Davi estava no lugar errado. Porque Davi estava transitando naquele momento em um território perigosíssimo para ele. Ele não deveria estar no terraço do palácio, mas ele deveria estar onde? No campo de batalha, guerreando, lutando, defendendo a honra de Deus, a nação de Israel. Mas ele preferiu ficar aonde? Está no lugar errado. Você vai ver coisas. O inimigo vai falar que é agradável para você possuir, para você ter. Lembra-se de Gênesis capítulo 3, a queda de Adão e Eva. Gênesis capítulo 2, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim, colocou o homem no jardim e deu uma ordem exclusiva para Adão: comereis livremente de toda árvore, de todo fruto, porém de uma árvore vocês não vão se alimentar, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela vocês não vão comer. Aí Gênesis capítulo 3, quem apareceu? O diabo. E começou a falar para Eva: Eva, como é que Deus falou mesmo? Aí Eva aumenta aquilo que Deus havia falado. No território perigoso, o diabo, ele vai lançar na nossa mente, o diabo vai lançar na nossa cabeça, o diabo vai tentar desproibir aquilo que Deus proibiu. Você tem livre-arbítrio nessa manhã. Você poderia estar onde? Você poderia estar pulando o carnaval. Você poderia colocar aquelas fantasias ridículas. Você poderia estar fazendo o que você quisesse fazer. Mas você viu um convite, a Demadureira, na contramão do mundo. Enquanto o mundo está cantando a Satanás, enquanto o mundo está exaltando a Satanás, enquanto o mundo está parando, reúne-se um povo na Demadureira para dizer: eu não me conformo com o mundo, eu não me conformo com esta situação. E reúne um povo para quê? Para adorar a Deus. Reúne um povo para quê? Para magnificar a Deus. Reúne um povo para quê? Para exaltar a Deus. Aqui nós entendemos pela palavra de Deus que o melhor lugar para nós estarmos é na presença de Deus. Na presença dele. Concluo.
Satanás desproibiu o que Deus havia proibido para Adão e Eva. Porque Deus falou: no dia que comeres, você vai morrer. Não, certamente você vai morrer. Aí Satanás vem e fala o quê? Não morrerás. Você não vai morrer. Agora Gênesis 3:6. A Bíblia disse que Satanás mostrou fruto para Eva. E quando Eva olhou para o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia disse que Eva olhou e falou: é bonito o fruto, é agradável o fruto. Olhou, cobiçou e tocou o fruto proibido. Porque Satanás, no território perigoso que transitamos, ele mostra que o pecado ele é agradável. Mas o que eu acho mais lindo, pastor divino, mais lindo, é que mesmo, aqui ó, é que mesmo Adão e Eva pecando, Deus não deixou de manifestar no jardim. Eu gosto da pastora que ela é igual bateria, ela pega rápido. Mesmo Adão e Eva pecando, Deus não excluiu Adão, Deus não excluiu Eva, mas Deus continuou a manifestar no jardim. E tem mais, pastor, Deus não só se manifestou no jardim, mas Deus começou a chamar: Adão, onde tu estás? Adão, onde tu estás? Adão, onde tu estás? Sabe o que isso significa? Graça, graça, misericórdia. Não é que nós que estamos na contramão do mundo somos perfeitos. Aqui nesta noite somos imperfeitos. Se você conviver comigo, você vai achar imperfeições em mim. Se você, desculpe pastor, conviver com o pastor divino, você vai achar imperfeições no pastor divino. Mas a mensagem é: mesmo você sendo imperfeito, ele não desistiu de você. Onde tu estás? Onde tu estás? Porque como Dalila verbalizou aqui, há 7 anos eu estava escondida atrás de uma árvore chamada Carnaval. Mas alguém me chamou pelo nome. Dalila, chega. Você não vai pular mais carnaval. Agora tu vai pular nos altares. Aí sabe o que eu fico às vezes doido, pastores? O que eu fico às vezes perplexo com alguns líderes por aí é que quando uma pessoa vem para Jesus, quer dançar, quer pular, quer rodar, quer expressar todo o sentimento de gratidão a Deus, aí tem alguém que fica igual general. Para que isto? Tem pessoas que com uma atitude dessa já mandou muitos para fora da igreja. Mas eu prefiro ver você pulando aqui do que pulando lá fora. Eu prefiro ver você dançando aqui do que dançando lá fora. Eu prefiro ver você gritando aqui do que gritando lá fora. Eu prefiro ver você na presença de Deus. E aqui nós não precisamos de uma carreira de pó. Aqui
Nós não precisamos de uma dose de 51. Aqui nós não precisamos de cerveja. Aqui nós não precisamos de uísque para os mais chiques. Aqui nós só precisamos da presença, da presença, da presença, da presença, da presença. Quem está sentindo a presença? Quem está sentindo a presença? Quem está sentindo? A única coisa que precisamos é da presença. Para sentirmos alegre. Eu congrego no Templo Central de Vespasiano. Nós tivemos o UNE 2023 agora. O encerramento foi ontem. Meu Deus, eu até postei nos meus status. O que Deus fez no templo? Eram mais de 350 jovens. E eu estava atrás de algumas pessoas que se dizem cristão. E quando começou a cantar aquele hino assim: as minhas lamparinas estão acesas. Aí os jovens não aguentaram. E um começou a pular. O outro começou a dançar. Um começou a correr. Aí tinha um que se diz na minha frente. Um cutucou o outro e falou: para que aquilo? Aí eu não aguento, irmão. Eu não aguento. Eu cheguei para eles e falei assim: arranca a história de Davi da Bíblia. Aí eles olhou para mim e falou: misericórdia, irmão, você está caçando conflito dentro da casa de Deus. Eu falei: tu estás murmurando, tu estás criticando, porque os jovens estão pulando, porque os jovens estão dançando, porque os jovens estão correndo na presença de Deus. Lembra-se da história de Davi, quando estava levando Arão, ele estava na presença de Deus, porque Arão havia anos que estava fora do território de Israel, e quando Davi está levando a arca, Davi não aguenta. A Bíblia diz que Davi, ele tira a coroa, porque a coroa que tem que brilhar é a coroa de Jesus. Ele tira as vestes reais, porque a veste que tem que brilhar é a veste da justiça, que está em Jesus Cristo, que está em Deus. Então ele tira a coroa, tira as vestes, tira o anel, fica quase nu na presença de Deus e começou a dançar. Começou a dançar, começou a dançar, começou a dançar. Ei, querido, nesta manhã nós não estamos no carnaval, mas na presença de Deus nós podemos também dançar, nós também podemos. Onde tu estás? O certo era Adão e Eva procurar Deus, mas é Deus que procurou Adão e Eva. Olha o privilégio que nós estamos tendo nesta manhã. Olha o privilégio. Quantos anos tu tem, rapaz? 15, eu tenho 43. Mas olha o privilégio que você está tendo nesta manhã com seus pais. É isto? É seus pais? São pais dele? Pai espiritual, pai espiritual. Mas olha o privilégio que você está tendo. Olha o privilégio que essas moças lindas, crianças, estão tendo nessa manhã. Pai poderia estar levando, colocando no pescoço e ensinando: daqui um dia é você. Mas tem mãe ensinando e falando: filho, o melhor lugar é o altar, o melhor lugar é a adoração, o melhor lugar é glorificar a Deus. Termino. Deus procura Adão, Deus procura Eva. Eles estão escondidos. Agora eu te pergunto: Deus não sabia onde estava Adão e Eva? Sim, Deus é onipresente.
que Deus saiu? Olha isso, pastora. Caminhando no jardim e procurando Adão e procurando Eva. Se eu estiver errado, me corrija, pastor. Por quê? E Paulo nos diz: quando ainda éramos pecadores, Ele nos amou. O que João escreveu, não é nós que amamos Ele primeiro, mas Ele que nos amou primeiro. Amor sacrificial. João 3,16. Amor sacrificial. Quando Jesus está andando, eu posso conjecturar que quando Jesus está andando no jardim do Éden, quando Deus estava andando no jardim do Éden, era o próprio Deus falando assim, um dia alguém vai pisar na terra e vai dizer assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus vai estar verbalizando na terra: o caminho a mim, o retorno a mim é feito por mim, Jesus Cristo de Nazaré. Então é uma profecia, os passos de Jesus no jardim do Éden. E quando Deus encontra Adão e Eva escondido, não é eles que abrem o diálogo, é Deus que abre o diálogo. No território perigoso, o inimigo vai tornar o pecado agradável aos nossos olhos. Terminando, 2 de Samuel 11. Davi bateu o olho em Betseba, cobiçou e ainda investigou a vida dela. Quem é esta mulher? A notícia foi: é casada, viu? Toca não. Casada com um dos seus servos. Só que o olhar de Davi, ele já havia projetado, planejado deitar com esta mulher. E o que ele faz? Traga ela até a minha olhos, viu, cobiçou, desejou, planejou, com a mão tocou. Cuidado, que às vezes podemos estar em territórios perigosos e o inimigo nos mostrar algo agradável, algo que vai fazer nós cobiçarmos, algo que vai fazer nós planejarmos, algo que vai fazer nós desejarmos, algo que vai fazer nós tocarmos. Era o caso de Sansão. Ele estava transitando em um território perigoso para ele. Concluindo, nesse território perigoso que Sansão está transitando, a Bíblia disse que saiu um leão. Todo mundo fala que leão é a representatividade, todo mundo não, entre aspas, fala que leão é a representatividade do diabo, mas não é. Se lermos o texto de 1 de Pedro 5,8, falando sobre batalha espiritual, Pedro vai falar que o nosso inimigo, ele... Para concluir, para com isso, Adalto. Sansão está nas vinhas de Dinate, e de repente um leão sai das vinhas de Dinate. E o que esse leão está fazendo? Rugindo. Observe que o leão não ataca Sansão. Primeiro ele sai
rugindo. E o rugido do leão, revela 3 coisas para nós que a ciência nos revela. Primeiro, o rugido do leão é abrir comunicação. O rugido do leão é o leão falando: eu quero tomar o território. O rugido do leão é o leão falando: agora você é minha presa. Por isto que Pedro está dizendo: o diabo ruge como um leão. Ele quer comunicar com você. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite, nessa manhã. Não abra comunicação com o diabo. Se ele conseguiu levar, é 1/3 dos anjos ou 1/4 dos anjos? 1/3. Vamos de Bíblia. Se ele conseguiu levar 1/3 dos anjos do céu, porque abriu comunicação com ele, imagine nós. Irmãos, com o diabo não tem conversa. Vou repetir: com o diabo não tem conversa. Ele sabe iludir. Como se diz por aí, ele tem uma boa lábia. E se você não vigiar, quando você assustar, você está lá. Desculpe esse jeito grosseiro. Mas o diabo tem o poder da comunicação. Lembra de Jesus? Quero conversa com tu não, diabo, sai. Qual que é o teu nome? Legião, sai, eu não quero saber. Mas nós somos muitos, eu não quero saber. Saia. Não abra comunicação com o mundo. Anda na contramão do mundo. Eu vou repetir: anda na contramão do mundo e não abra comunicação com o mundo. Você está entendendo a linguagem que está sendo pregada aqui nesta noite? O diabo quer chamar você para conversar. Não converse com o diabo. Você tem um Deus que lhe atende 24 horas por 48 horas. Eu vou repetir: sabe por que Adão e Eva caíram lá em Gênesis capítulo 3? Porque abriu diálogo com o diabo. Não abra, não converse com o diabo. Ou melhor, quer conversar com ele? Primeiro se revista de autoridade. Primeiro se revista de poder. Quer abrir conversa com ele? Não, você só vai dar ordem para ele. Não, com você não tenho conversa. Com você é ordem. Sai da minha casa, sai da minha família, sai do meu trabalho, sai da minha finança, sai da frente da minha vida espiritual. Para ele é só ordem que nós temos que dar. Conversar com ele não. Aqui pra você, Satanás. Cadê a igreja cheia de autoridade de Deus? Não abra. Já está na hora de parar. É que hora, meu querido? Tem que parar. Meu Deus, é tão bom que até a dor na coluna vai embora, pastor. Fala com essa pessoa que está do teu lado. Não abra comunicação com o diabo. Segundo, para me concluir, não deixa o diabo tomar o seu território. Deixa não. A gente precisa ser, como se diz por aí, crente águia. Tem que ver de longe, observar de longe,
Nós não podemos deixar o inimigo tomar o nosso território que nós conquistamos. Para simplificar, eu lembro de Samar, um valente. Os filisteus vieram e falaram assim: agora nós vamos tomar tudo. Samar olhou e falou: ninguém vai defender o campo de lentilha, o nosso sustento. Ninguém vai se posicionar? Não. Então a Bíblia diz que Samar se posicionou e falou assim: ninguém toca no que é meu. Observe que depois que Samar se posicionou, pastor divino, aí em seguida diz assim: o Senhor olha para Samar e fala: estou contigo, Samar. Estou contigo, Samar. Defende o que é teu, Samar. Defende o que é teu. Aí Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Ei, nessa manhã, não seja frouxo, não seja covarde. Se posiciona e fala: no meu território ninguém vai pular, no meu território ninguém vai tomar. Aí Deus está olhando e está falando assim: eu sou contigo, defende. Eu sou contigo, defende. Eu sou contigo, defende. Defende. Tá na minha casa lá, uns dias para trás, comecei a observar umas cositas erradas e eu vi que só tinha espaço para Netflix, Amazon, o Disney. Eu falei assim: esse negócio está ficando estreito. Não estou vendo ninguém orar, não estou vendo ninguém jejuar. Eu só estou vendo comentário dentro da minha casa. Sabe o que? Você viu, mãe? Aquele casal vai dar certo, mãe. Aí a minha esposa olhava pro meu menino e falava: nós não vamos perder, daqui a pouco nós vamos estar lá. E eu só observando. Parece uma coisa simples, mas eu falei: não, falei nada não, deixei eles usar. No outro mês eu cortei tudo. Aí meu menino: ô pai, Netflix, Amazon, o Disney, tudo não está funcionando. Olhei para ele, falei: vem cá. Chamei minha esposa: vem cá. Vocês perceberam? Vocês falam mais de série do que de Jesus aqui dentro de casa? Vocês perceberam? Que vocês conseguem até decorar parte de música japonesa ou chinesa, mas eu não vejo vocês cantando que Jesus é bom dentro de casa. Vocês já perceberam que vocês estão torcendo para o casal dar certo, mas não está torcendo para que Deus abençoe a nossa família mais e mais? Vocês estão percebendo que vocês estão chorando diante de uma tela de televisão, mas não estão chorando mais na presença de Jesus? E eu falei com eles: sabe o que Deus falou comigo? Que o diabo está tomando o meu território, que ele me deu, a minha família. Eu falei: aqui não, Satanás. Eu não proíbo nada, mas tudo tem que ser com ordem e com decência. Aqui primeiro é Jesus, aqui primeiro é ler Bíblia. E eu falei: a partir de agora, cada um vai escolher um livro para ler. E a primeira coisa, quando acordar de manhã, eu estou falando como sacerdote da casa, você, minha esposa, você, meu filho e eu, nós vamos ter que ler primeiro um capítulo da Bíblia, resumir o capítulo da Bíblia, para depois mexer em celular, para depois ligar a televisão. E tem mais, é 1 hora só, porque
porque o resto, nós vamos, desculpe a expressão resto, tá, meu querido? Mas ao decorrer das horas, nós vamos dar para Jesus, para Jesus, para Jesus, para Jesus, para Jesus, para Jesus. Aí eu já comecei a sentir diferença. Quando eu chego do plantão, o meu menino já chega: pai, eu já estou no Salmo 10. E deixa eu te dar o resumo. Falei: fala. É isto. A mulher começou a resistir um pouco, mas eu dei umas flechadas de Jeová nela. E ela também começou também. Eu falei: quero. Porque senão não tem unha, não tem cabelo, não tem salão, não vou comprar nada. Tá tudo bem. Ou faz ou não faz, beleza? Aí ela começou: eu estou lendo o livro de Ruth. É fácil, irmão. Pastor, os dois pastores estão aqui. Não tem que ficar batendo boca não. Corta na raiz. Tum. Quem paga é eu. Quem trabalha é eu. Quem mantém é eu. Então acabou. Tum. Pronto. Acabou. Agora de manhã lá em casa, café da manhã, é resumo de Bíblia. É só falando de Jesus. Quando eu chego às vezes, eu estou escutando o som lá, irmão. Tem som lá, lá em casa tem 3 sons. 3 sons e umas 2 caixinhas. Ninguém ligava. Chega lá, eu estou chegando do plantão, tá ouvindo aquele hino baixinho. Falei: tá vendo? Aqui não, diabo. Território aqui que quem me deu foi Deus. E você não vai tomar o território que Deus me deu. Então, para concluir, terceiro, tu és agora a minha presa. Ele ruge primeiro para comunicar. Ele ruge para tomar território. E se ele consegue tomar território, ele vai falar: agora você é meu, minha presa. Mas quando o leão foi para atacar Sansão, o versículo 6 diz assim, e o Espírito do Senhor se manifestou sobre a vida de Sansão e deu para Sansão uma força descomunal. E esta força que Sansão recebeu, ele pegou com as mãos o leão, despedaçou o leão. Deixa eu te dizer uma coisa espiritual nesta noite. A Bíblia diz em Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 15 e 16, Paulo disse assim aos filipenses: o Senhor me assistiu e me fortaleceu. A Bíblia diz em Filipenses 4, versículo 13, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Eu vou usar a palavra do pastor Marcos Feliciano: ou o diabo sai da nossa frente, ou nós vamos passar por cima dele, cheio do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe. Só podemos ir na contramão do mundo se estivermos cheios. Porque a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo continue abençoando esta igreja.